Olá, sejam bem-vindos ao programa Olho Clínico, nosso espaço semanal para tratar de assuntos sobre saúde. O tema do nosso programa de hoje é a sexualidade precoce. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga e doutora em psicologia experimental, Lígia Weber. Ela é coordenadora do Núcleo de Análise Comportamental da Universidade Federal do Paraná. Professora Lígia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Professora, qual que é o tamanho do problema sexualidade precoce no Brasil? Então, a gente entende que existe de fato um problema, que essa idade da primeira relação sexual ela está diminuindo muito. Veja, alguns dados mostram que há 15 anos atrás, os meninos com menos de 15 anos eram 35% que começavam a vida sexual. Hoje esse número já está em 47%. As meninas... Menos de 15 anos. Menos de 15 anos. As meninas, há 15 anos atrás, começavam a vida sexual com menos de 15 anos, 12% da totalidade. Hoje isso está em 32%. Então, a idade média hoje para o primeiro relacionamento sexual é considerado 14 anos e meio no Brasil. É bastante cedo para a pouca maturidade emocional ainda do adolescente. Né? E essa sexualidade precoce leva a outras questões, né? Não só a questão emocional, mas a questão da gravidez precoce, a questão da falta de prevenção, a questão de possíveis doenças sexualmente transmissíveis. Então é preciso refletir bastante sobre a questão. A gente pode colocar como um problema social ou um problema de saúde pública, ou ambas as coisas? Eu entendo que ambas as coisas, Ney, porque nós temos que prevenir as questões antes que elas aconteçam. Então, nós temos que trabalhar de maneira social e de maneira em que a saúde pública, em que o poder público invista na prevenção. Quer dizer, tanto na questão de informar sobre sexualidade, de fazer prevenções, especialmente em comunidades socioeconômicas menos privilegiadas, onde o problema acaba se agravando, em fazer na própria mídia, na televisão, que se chama de merchandising social, ou seja, falar disso é importante para prevenir. Às vezes, especialmente os pais, imaginam que falar da questão vai incentivar o seu filho a uma atividade sexual. Ao contrário, hoje ela existe já, então nós temos que falar para prevenir, para dar maior responsabilidade a esses jovens. Agora, é possível historicamente a gente definir em que ponto houve esse crescimento ou esse avanço da sexualidade precoce no Brasil e quais foram as causas? A pergunta é um tanto complexa. A pergunta é complexa, quer dizer, isso acontece há muitas décadas, desde que houve a revolução sexual do ponto de vista feminino, da pílula, da maior questão na prevenção da gravidez. Mas, de maneira geral, nós temos um boom nessa questão quando a gente pensa na mídia intensa, na televisão, na mostra de sexualidade, especialmente em novelas, em programas que atingem a juventude. Veja por quê. Porque quando a gente pensa em televisão, nós sabemos claramente a influência que ela exerce sobre o comportamento de qualquer pessoa, mas mais ainda de jovens e de crianças. Se nós pensarmos hoje sobre determinados programas como novelas, onde mostram relacionamentos sexuais, o que está sendo mostrado quando está sendo mostrado sexualidade? Está sendo mostrado como uma aventura. Quando a gente vê relacionamento sexual em televisão, é sempre uma traição, é o adultério, é o jovem, é a amante. Nunca é num relacionamento, digamos, adequado, em pessoas... Convencional, ou nem nesse sentido convencional. Mas a sexualidade está sendo mostrada como uma aventura e não como algo ligado, importante, mas ligado ao sexo, ao amor, né, ao carinho e à responsabilidade. Passa a ser uma aventura. Eu tenho que fazer aquilo porque isso me traz prazer imediato. Quer dizer, em determinado momento histórico, nós copiamos um modelo de comportamento sexual que não é nem o comportamento natural do brasileiro. Quer dizer, seria mais ou menos de uma região do país, especificamente do Rio de Janeiro, da zona sul do Rio de Janeiro. Podemos pensar assim, mas isso não está só vinculado a essa região. Nós sabemos que as estatísticas mostram que, na verdade, isso está muito difundido. Por quê? Porque se a gente pensar no modelo que nós temos,
que é um modelo, por exemplo, da TV, ele se difunde rapidamente. Nós sabemos que as pessoas de todas as classes sociais hoje têm uma televisão em casa. Então, isso está muito difundido. É claro que existem regiões que estão mais conexas com isso, como você mesmo falou. Quer dizer, a gente pode dizer hoje que não existe muita diferença entre essa precocidade sexual tanto na área urbana quanto na área rural, ou ainda na área rural um pouco mais lenta a diferença? Na área rural, ela atende os limites familiares, eles tendem a ser ainda um pouquinho mais rígidos. Nas pesquisas que nós fazemos sobre práticas educativas parentais e comparamos pessoas que moram em cidades pequenas ou na zona rural, a gente vê inclusive um maior envolvimento em zonas rurais dos pais com seus filhos, um maior diálogo, e limites um pouco mais precisos, mais claros. Então, isso sim favorece uma entrada na sexualidade com mais responsabilidade, onde os pais sempre têm que estar presentes. Veja, um dado interessante, uma estatística que mostra que quanto mais o pai, o homem, ele é ligado à sua filha, por exemplo, com envolvimento, sai com ela, conversa, tanto menor a probabilidade dela entrar num relacionamento sexual muito cedo. Então, como é importante o envolvimento dos pais. E essa pesquisa correlaciona basicamente o pai mesmo como estando muito próximo da sua filha. Agora, a sexualidade precoce tem uma relação direta com renda familiar? Geralmente sim. Pessoas de nível socioeconômico um pouco mais baixo, geralmente tem uma entrada mais rápida. Nós temos várias questões, enquanto que na própria adolescência nós sabemos que o cérebro do adolescente ele está, digamos assim, tumultuado, do ponto de vista sináptico, ou seja, pouco maduro. Então, com isso, ele sente muito tédio pelas coisas antigas. Os neuropsicólogos dizem que existe um embotamento do sistema de recompensa nessa idade. Então, o adolescente busca novidades, busca fugir daquele tédio, e isso envolve comportamento de risco. Enquanto numa faixa menos privilegiada economicamente, quer dizer, o que pode ser mais barato do que você entrar num relacionamento sexual? Você buscar esse prazer imediato com pessoas que são ao seu lado. Quer dizer, enquanto num outro momento você pode ir lá, os adolescentes jogam videogame, praticam esportes, fazem outras coisas que lhe trazem até esse comportamento de risco, como o esporte, ou fogem desse tédio através de outras coisas. Quando você não tem isso numa camada menos privilegiada, você pode ir em busca simplesmente da sexualidade. A gente pode dizer que as meninas são as que mais sofrem com esse processo de sexualidade precoce? O risco que elas correm, evidentemente, é maior do ponto de vista biológico, ou seja, são elas que engravidam. E a menina entra na sexualidade muito antes do menino. Uma menina de 12 anos, por exemplo, uma adolescente de 12 anos, ela está praticamente pronta. Ela está pronta, ela começa a se apaixonar muito cedo, os hormônios sexuais, sim, a determinam mais cedo. O menino de 12 anos é um meninão ainda. A menina, ela está pronta, ela começa. O grande perigo é que a adolescente de 12 anos, como o colega dela de 12 anos ainda não está preparado, ela começa a se interessar pelos mais velhos, porque são eles que têm interesse nessa menina que já está pronta. Então, muito cuidado nessa situação, porque não é legal. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o programa Olho Clínico. O nosso tema de hoje é sexualidade precoce. Só um instante. O Departamento de Estatística da Universidade Federal do Paraná conta com laboratórios de ensino e pesquisa. Esses laboratórios promovem cursos de extensão para a comunidade acadêmica e também para a comunidade externa. Além dos cursos de extensão, também prestamos serviços de assessoria e consultoria estatística para empresas públicas e privadas. Neste trabalho, são desenvolvidas ferramentas tecnológicas e computacionais que envolvam o uso de métodos estatísticos. O
Os interessados em receber assessoria e consultoria estatística devem ligar para 3361 ou maiores informações no site www.este.ufpr.br. Este é o segundo bloco do programa Olho Clínico. Hoje nós estamos falando sobre sexualidade precoce. Eu estou conversando com a psicóloga Lígia Weber. Ela é doutora em psicologia experimental e coordenadora do Núcleo de Análise Comportamental da Universidade Federal do Paraná. Professora Lígia, uma pergunta difícil. Com essa sexualidade precoce, para onde vai a infância? Então, não resta dúvida, veja, que está existindo uma erotização da infância muito precoce. E é uma boa pergunta para onde que vai, porque veja, as meninas começam muito cedo, né, a prestar atenção na parte estética, a competir com as suas coleguinhas, e isso realmente desperta esse lado mais sensual. As danças, novamente essa comparação com atores e atrizes. Esses dias eu vi numa revista aí a filha de uma de uma pessoa famosa aí no Brasil, que estava fazendo um aniversário de 7 anos, e o aniversário era numa boate com gelo seco, ela estava de mini saia e bota, de 7 anos, quer dizer, 7 anos é para fazer aniversário com Branca de Neve, né? Com brigadeiro, então não tem sentido, né? Hoje você vê, parece que a gente retoma uma questão que existia na Idade Média, onde as crianças eram considerados mini adultos imperfeitos, não existiam roupas para as crianças, elas eram realmente uma coisinha adulta e imperfeita que precisava crescer logo. E hoje nós vemos as roupas para as crianças, são protótipos das roupas dos adultos, né? São miniaturas novamente. Será que nós estamos esquecendo, por um lado, né, aquela menina de laço de fita cor-de-rosa, ou o menino que joga bolinha na rua? Hoje realmente existe um problema, que é um problema que a gente pode dizer que faz parte da modernidade, quer dizer, nós temos crianças de apartamentos que não conhecem mais os vizinhos, que não podem brincar na rua por causa da violência, e que fica assistindo televisão, fica jogando videogame e fica na internet. Sem as relações sociais, sem se sujar, porque aí como é que vai? Então, realmente é uma erotização muito rápida. E aonde que nós vamos parar? É complicado, se a gente não prestar atenção. Essa infância, né, que toma um desvio precocemente, ela não vai aparecer mais lá na frente? De uma forma um pouco torta, ela não vai aparecer lá na frente na vida? Quer dizer, a pessoa quando adulta, ela não vai ser cobrada por esse desvio? Então, essa é uma pergunta bem importante, porque o que se sabe hoje da infância, e há já algum tempo, justamente isso que mudou a relação com a infância, é a gente compreender, os pesquisadores compreenderam as particularidades do comportamento infantil. Criança não é mini adulto imperfeita, criança é perfeita em cada idade que ela passa. E temos que entender essas particularidades da criança. E uma delas é brincar. É exercer a fantasia, é imaginar o mundo da sua maneira, é fantasiar, é se sujar. Isso faz parte da infância. A partir do momento que você não deixa acontecer essas etapas, sim, quem sabe mais tarde, né, enquanto adulto, ela não queira retornar para aquela fase ou se sinta um adulto, né, ou às vezes nós vemos pessoas entrando muito rapidamente na vida adulta e depois voltam atrás, né, deixam voltar e brincar um pouco num comportamento às vezes inadequado para sua faixa etária. Ou passam a competir com seus filhos, eu quero ser tão jovem quanto o meu filho adolescente, porque eu não tive isso na minha adolescência. Isso é complicado. Isso é outro programa. Professora, como é que fica a parte afetiva durante essa evolução, essa sexualidade precoce, já que hoje existe uma instituição entre os jovens que é o ficar, que é uma coisa onde parece que o lado afetivo não conta muito? Então, nós temos algumas pesquisas que a gente tem feito com adolescentes, com jovens e atualmente com adultos sobre essa diferença do ficar, do namorar.
Veja, o que acontece? Quando nós perguntamos para jovens, né, uma grande amostra, o que é para adolescentes mesmo, o que é bom no ficar? Né? Por que ficar é bom? Aí os adolescentes nos dizem, porque a gente não tem compromisso, porque a gente pode ficar com várias pessoas ao mesmo tempo, porque eu posso conhecer muitas pessoas. E aí no final da entrevista, depois no questionário tinha, e o que é ruim no ficar? E eles nos respondiam, porque não tem compromisso, porque eu tenho que ficar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então isso a gente entende como um pensamento ambivalente. O ficar é absolutamente ambivalente. E ambivalente é uma das piores coisas para o nosso, né, para o nosso desenvolvimento psíquico. Quer dizer, em que eu acredito? Nisso ou naquilo? Então, o ficar, quando antigamente as pessoas nos pediam em namoro, né, geralmente era o homem que pedia a mulher em namoro, o que significava esse? Era um ritual que significava, eu posso me apaixonar por ele, porque ele quer ficar comigo. Né? Ou eu posso me apaixonar por ela porque ela me aceitou. Esse era um ritual importante. E antes do namoro existia um outro ritual que é importantíssimo e que existe em todas as outras espécies animais, que é o cortejamento, ou flerte, ou a paquera, ou a azaração, né? Não importa a palavra. Mas é aquele tempo em que eu olho, em que eu entendo aquela pessoa, em que eu garanto se ele está afim de mim mesmo ou de outra pessoa. Isso era fundamental, era essa fase de cortejamento que levaria ao amar mesmo. Agora, de fato, os adolescentes começam com 12 anos, onde um menino pergunta para a amiga, olha, pergunta para a tua outra amiga lá se ela quer ficar comigo. Daí ela vai, pergunta, quer. Aí eles se encontram, trocam meia dúzia de palavras e começam a se beijar. Quer dizer, não tem nem aquele gostinho do desejo, eu quero, ou eu vou na próxima festa para encontrar aquela pessoa, não, é imediato. Então isso, veja, não do ponto de, até nem precisamos falar do ponto de vista moral, porque a gente sabe que beijar pode ser muito bom, mas banaliza, né, o gostar, né? Como eu vou gostar dessa pessoa se eu sequer sei o que ela pensa? Eu vou direto ao ato que é o beijo e troco bactérias. Esse é o bloco das perguntas difíceis. Como os pais devem agir para retardar ou tentar retardar essa sexualidade precoce, se é que isso é possível nos nossos dias? Olha, é muito difícil porque ela está solta, né? E não adianta nada usar um modelo autoritário também. Eu não vou deixar minha filha namorar até ela fazer 18 anos. Eu não vou deixar meus filhos ir à festa. E a Associação dos Pais Fortemente Armados. Não existe. Porque o adolescente precisa, de fato, dos seus pares, ele precisa ter relações sociais, mas nós voltamos à velha questão que hoje as pesquisas estão retomando. Nós precisamos afeto, nós precisamos envolvimento nas relações pais e filhos, porque hoje os pais às vezes se sentem muito defasados, porque a juventude de hoje ela começa na internet, no jogo, no videogame, quer dizer, os jovens de hoje estão mais aparelhados que os seus pais. Então os pais perderam uma arma de monitoria. Eu, para monitorar assim, o que minha filha está fazendo na internet, eu preciso saber entrar na internet, saber o que é o Orkut, o que é o Messenger, para entender essa questão, senão eu não consigo. Muito diálogo e muita prevenção, tem que falar sobre isso. Esses dias uma amiga me falou, eu tenho a minha filha de 15 anos já está namorando há 6 meses, você acha que eu devo levá-la a um ginecologista? Eu falei, eu acho que você já perdeu muito tempo, porque tem que ser com 11 anos isso. Professora, nos nossos dias, qual é a idade certa para começar a se falar de sexo com uma criança? Muito cedo. Com 9, 10 anos eles começam a falar sobre reprodução humana nas escolas. Né? Hoje a maioria das escolas tem programas que são interessantes, né? Onde eles realmente contam da maneira adequada para crianças. Acho que não deve ser só isso. Eu acho que as escolas deveriam aparelhar os pais para falar sobre isso, porque é aí que mora a questão. Às vezes os pais se sentem, de fato, pouco confortáveis de falar isso com seus filhos.
Se não consegue, o pai até pode assumir essa incapacidade e terceirizar para um outro adulto importante, por exemplo, um tio, um primo, alguém que fale com muita clareza. Porque se você não falar com muita clareza, o adolescente vai conversar com seus amigos, que também são pouco claros, e vai aprender coisas erradas. Muito bem, professora Lídia Weber, quero agradecer muito sua presença no nosso programa. Se você tem críticas, comentários, sugestões ou quer mais informações a respeito desse tema, escreva para a gente. O nosso e-mail é olhoclinico@ufpr.br. Eu agradeço muito sua audiência e até a próxima edição do programa Olho Clínico. Até lá.